Essa história foi relatada pelo Rebbe anterior, que ele escutou do seu pai, e depois ele descreveu essa história debaixo de uma árvore, na sombra de uma árvore, inspirado na história que ele escutou do seu pai durante 3 dias. Ou seja, ele viajou uns 3 dias com o seu pai, o Rebbe Rashab, que era o 5º Rebbe, e daí ele foi escrevendo até que ele escreveu essa história. Na verdade, o Rebbe anterior ele tinha esse dom de biografia, ele tinha um dom de contar histórias de 100, 200 anos atrás, 300 anos atrás, e todas as histórias que nós conhecemos do Baal Shem Tov, do Magi, do Alter Rebbe, de todos esses Rebbes, quer dizer, a história deles, com os mínimos detalhes, grande parte delas são graças ao Rebbe anterior, porque ele escrevia realmente, ele tinha um dom na caneta, na pena, na verdade, para descrever uma situação, uma história, a tal ponto que você se sente entrando, mergulhando naquela história. Muito bom. E a história é a seguinte. O meu pai, o Rebbe Rashab, o 5º Rebbe, falou para mim chamar o Rebbe Abba Zelig, que era um Hassid, e pedir para ele contar para mim a história do seu pai, o Hassid Rabbi Yosef Balagole. Rabbi Yosef, o cocheiro, tá? Rabbi Yosef, o cocheiro, da cidade de Beshenkovitz, tá? Beshenkovitz. Eu pedi para esse Abba Zelig me contar a sua história, contar a história do seu pai, e ele pediu para que eu primeiro repetisse um discurso, né, um mamar, e depois ele contou a história do seu pai. E a história é a seguinte: na cidade de Beshenkovitz tinha um judeu que ele chamava Rebbe Efraim Zalman. Eu vou contar com todos os detalhes. Ele era um grande estudioso em toda a Galileia, ele morava na Galileia, e ele era um grande erudito nos estudos da Torá. Quando o nome do Alter Rebbe, do primeiro Rebbe do Chabad, ficou muito conhecido, começou a ficar famoso, então esse Rebbe Efraim Zalman ele viajou para Vitebsk para conhecer esse erudito de Liozna, que era o apelido do Alter Rebbe naquela época, o erudito de Liozna. E o Alter Rebbe, ele tinha acabado de casar, e ele tinha lá 15 anos, tá? Ele já era um grande erudito famoso, já estava casado e tinha 15 anos. Então esse Efraim Zalman, ele ficou lá umas 2 semanas na casa do sogro do Alter Rebbe, que era um milionário, Rabbi Yehuda Leib Segal, e ele ficou maravilhado com a erudição do Alter Rebbe e ficou lá discutindo assuntos de Torá durante um bom tempo. Quando ele voltou para sua casa, para a cidade de Beshenkovitz, ele ficou assim meio chateado que ele estava se distanciando do Alter Rebbe, e ele ficou porque ele estava tão impressionado da erudição do Alter Rebbe. E durante um mês mais ou menos, esse Zalman Aron, ele não conseguia se concentrar no seu estudo, até que ele contou a sua história perante o seu grande mestre, o senhor da cidade lá, o grande erudito que chamava Avraham Zev, que era o Rosh Yeshiva lá da cidade. E ele falou, na verdade, ele é um grande erudito, sim, o Alter Rebbe é um grande erudito, só que o Gaon de Vilna, que seria, na verdade, o grande Misnaged, o grande que foi contra sempre o Alter Rebbe, ele, na verdade, é mais erudito do que ele. Esse Rebbe Avraham Zev, ele era, na verdade, uma pessoa muito, muito crânio, conhecia todo o Talmud de cor e salteado, com Urashi, com Tosfot, e durante 50 anos ele era o Rosh Yeshiva, o rabino da Yeshiva, e dando aula para os seus alunos durante todos esses anos. Esse grande mestre, esse Avraham Zev, ele tinha um aluno que chamava Reb Yosef. Esse Reb Yosef, ele era muito temente a Deus, fora ser muito erudito, e quando ele tinha 18 anos, ele casou com uma moça lá de Beshenkovitz, e ele ficou estudando 15 anos Torá, e servindo a Deus, e estudando, rezando 15 anos. Então, aqui aparece o nosso personagem principal da nossa história, o Reb Yosef, da cidade de Beshenkovitz. Naquela época não tinha apelido, né? Então o apelido era o nome da cidade. Então Yosef de Beshenkovitz. Então certa vez passou um viajante lá na cidade, e Reb Yosef ficou conversando com ele um tempão,
E ele ficou assim apaixonado com os estudos que ele falou para ele. E ele comentou para ele, olha, grande parte de tudo isso que eu te ensinei aqui, eu aprendi com quem? Com Alter Rebbe. Eu aprendi com um jovem erudito lá de Liozna. Então ele falou, uma hora eu quero ir conhecer então. E Rebbe Yosef decidiu então viajar um dia para conhecer o Alter Rebbe. Passou 3 anos, ele ainda não foi visitar o Alter Rebbe. E daí uma vez ele estava na sua cidade, ele escutou o erudito Efraim Zalman falando um discurso, e ele contou que ele já se encontrou com o Alter Rebbe e ficou apaixonado pelo Alter Rebbe. Então ele decidiu então, esse Rebbe Yosef decidiu então viajar para Liozna para conhecer o Alter Rebbe. Isso era lá no verão, e ele foi até Liozna, conheceu o Alter Rebbe e ficou lá praticamente 1 ano estudando Hassidut e aprendendo a rezar, aprendendo a servir a Deus lá com o Alter Rebbe. Passou uns anos e ele já virou um grande Hassid, um grande seguidor do Alter Rebbe. Ele ficou viúvo. O Yosef, ele ficou viúvo e ele ficou muito chateado. Um pouco ele ficou morando na casa do seu sogro, com seus cunhados, na verdade, que herdaram a fortuna do sogro, e queriam dar para ele um dinheirão da herança, e ele, tão humilde, ele não queria aceitar esse dinheiro. E fizeram, olha só isso aqui, fizeram um tribunal forçando ele a receber a quantia que pertencia a ele. Ele aceitou esse dinheiro, eram umas 500 moedas de ouro, umas 500 moedas de ouro. Então ele pegou do dinheiro dele, que ele não queria esse dinheiro, ele pegou 300 moedas e deu para um gmar, para um lugar de empréstimo de dinheiro. 150 moedas ele deixou na mão de 3 ricões para que sustentassem ele para os próximos anos. E quando acabou o dinheiro dele, obviamente que ele tirou o dízimo antes, tirou o macer. Então ele ficava vivendo, na verdade, dando aula para pessoas, e os pais desses seus alunos, esses 3 alunos, sustentavam ele durante um bom tempo. 3 anos depois, que ele ficou viúvo, Rebbe Yosef, ele foi visitar o Alter Rebbe, em Liadi, e ele entrou numa yechidut, numa audiência particular. E o Alter Rebbe perguntou para ele, Yosef, você conhece todas as Mishnayot, Sheshá, Sidrei Mishnah, de cor e salteado? Né? Sabe o que quer dizer Mishnah de cor? Saber Mishnah é a introdução do Talmud. Existe uma questão, existe uma ideia, um projeto de você saber as Mishnayot de cor. Muito importante. Meus filhos fazem isso bastante. E ele falou, sim, diariamente eu tenho vários estudos, e um deles é treinar as Mishnayot de cor. E eu sei todos os 6 tratados das Mishnayot, que são centenas e centenas de Mishnayot, eu sei de cor, balpé. Então o Rebbe falou para ele, Mishnah são as mesmas letras de Neshama, de alma, por isso que quando você quer estudar algo em elevação da alma de alguém, é sempre bom estudar Mishnah, porque Mishnah são as mesmas letras de Neshama. E o Rebbe falou para ele, vai casar com uma mulher viúva ou divorciada que já tinha filhos, e vocês vão ter um filho, e Deus vai te dar vida longa. E o Alter Rebbe concluiu para ele e falou o seguinte, pelo bem-estar da tua alma, você tem que deixar de ser o grande erudito, o grande estudioso da Torá, e virar agora um balagalá, um cocheiro. Imagina, o Alter Rebbe falou para ele, a missão da sua vida agora, pelo bem da tua alma, você deve virar um cocheiro e trabalhar com os cavalos. Imagina só o susto, né? O cara é um grande Talmid Chacham, um grande erudito, que só estuda a Torá o dia inteiro, já há 50 anos, e de repente o Rebbe fala para ele, olha, você vai virar um cocheiro, tá bom? Ele voltou para casa, e logo ofereceram para ele um shidduch, uma mulher viúva, jovem, e ela já tinha seus filhos, e ela tinha uma loja uma mercearia lá, uma lojinha de comida, e naquele verão eles casaram e logo tiveram um filho, e eles deram o nome do filho, o nome do falecido pai dele, que era Abba Zelig. Alguns anos depois, vieram pessoas importantes lá, os presidentes de uma outra cidade de Liepler,
e tinha vários Hassidim, Kutiel, Lepler, dessa cidadezinha, e vieram para ele oferecer que ele virasse o rabino daquela cidade. E na hora que ofereceram para ele o rabinato daquela cidade, então ele lembrou o que o Alter Rebbe tinha falado para ele 10 anos antes, que pelo bem da alma dele, ele deveria virar um cocheiro. E na verdade, o Rebbe falou para ele, você vai casar, você vai ter um filho, e na sequência você vai virar cocheiro. E ele tinha esquecido disso. E agora que ofereceram para ele o rabinato, ele lembrou dessa shlichut, dessa mensagem que o Rebbe tinha passado para ele. Então ele entendeu, na verdade, que entrou bem na hora essa oferta de virar um cocheiro, de virar um rabino, chegou bem na hora certa que ele deveria recusar a oferta do rabinato e sim virar um cocheiro. Só que durante um mês ele ficou moendo a ideia na cabeça dele. E daí ele decidiu, ok, eu vou virar cocheiro, mas depois ele falou, não, imagina, eu, grande rabino, como que eu vou virar cocheiro? Não pode ser uma coisa dessa. E ele estava todo confuso, não sabia o que fazer. Então, uma hora ele falou, sabe o quê? Mas o Rebbe me falou isso aqui. Eu sou um Hassid ou não sou um Hassid do Alter Rebbe? Então ele decidiu, sim, virar um cocheiro. Ele foi lá para uma estalagem onde ficavam todos os cocheiros. E ele foi bater um papo com eles como que funciona esse trabalho de cocheirismo, sei lá como chama isso, de cocheiro. Quando os cocheiros viram Rabbi Yosef, o erudito, se aproximando deles, então eles falaram, Rebbe, para onde você vai viajar? Para onde a gente pode te levar? Você quer ir para Vitebsk? Você quer ir para que cidade que você quer viajar? A gente te leva. E Rabbi Yosef, assim, bem com a voz baixa, ele falou, não, eu não quero viajar para nenhum lugar. Eu vim aqui aprender o trabalho de cocheiro. Todos os cocheiros olharam para entreolharam. E daí um dos alunos que estava lá presente, um dos alunos dele, falaram, olha, Rebbe, você conhece todas as leis de Agalá. Agalá é bezerra. Todas as leis de bezerro você sabe, as leis da carroça você sabe, mas Balagalá, ser um Balagalá, ser um cocheiro, isso aqui você não sabe ser. Desculpa, Rebbe. Todos caíram na gargalhada. E ele ficou lá no canto assim, não sabendo o que fazer. Mas um dos cocheiros viu a seriedade do Rabbi Yosef, que ele queria realmente aprender o trabalho de cocheiro. Então ele veio para ele e ele falou, bom, se o Rebbe veio aqui, ele não veio aqui como bobo. Com certeza tem algo muito urgente que ele precisa aprender. Tem alguma razão profunda. E ele veio para o Rabbi Yosef e ele falou para ele, Rebbe, vem comigo que eu vou te ensinar como ser um cocheiro. Ok? Então Rabbi Yosef, ele foi com esse cocheiro, direto lá pro estábulo, que estava lá todos os cavalos, e ele falou para ele, olha, assim que você monta o cavalo, e assim que você coloca a ferradura, certo? O nome assim que você ferra o cavalo, né? Assim que se fala em português. Assim que você ferra o cavalo, você coloca a sela, você coloca a carroça atrás e o estribo e a roda, sei lá o que mais, e mostrou para ele todos os detalhes do cavalo e mostrou para ele como puxar as rédeas e como fazer, e como puxar e como levantar. E ele não sabia nada disso. Imagina, ele estava com todas as roupas lá do grande rabino, com chapéu, com paletó, com a capota e com a camisa branca. E de repente ele começa a mexer na lama com os cavalos. E ele ficou imundo, ficou sujo, ficou quebrado, não sabia como fazer. Tá bom. E assim passou o dia. Já quebrado e sujo, Rabbi Yosef volta para casa para trocar a roupa. E daí ele vai para a sinagoga para examinar e para fazer os estudos. E depois de Arvit, os colegas dele perguntaram, Rebbe, por que você foi lá no estábulo lá com os cocheiros? E estão falando que você foi lá com aquele cocheiro Yitzhak para aprender como ser cocheiro? E ele recusou de responder e foi embora para casa. Quando ele chega em casa, ele encontra a mulher dele chorando. E ele entendeu que, na verdade, já contaram para ela a visita dele lá no estábulo do Yitzhak, o cocheiro. E daí ele foi para o quarto dele e ficou lá chorando, desesperadamente. E ele perguntando, será que para isso que eu estudei Torá
e rezei durante mais de 50 anos? E com 70 anos, será que eu vou virar cocheiro? E ele decidiu, aconteça o que acontecer, mas cocheiro eu não vou ser. Imagina que vergonha, que desperdício é esse, eu não vou virar cocheiro. Mas aí ele lembrou da Yehidu, da audiência que ele teve com o Rebbe, e ele ouviu claramente as palavras do Rebbe, e todas as profecias, as orientações que o Rebbe tinha falado para ele, de mulher, de ter filho, sei lá o que mais, tudo aconteceu, e o Rebbe falou para mim que eu tenho que ser um cocheiro. Então ele decidiu, sabe o que? Eu vou contar para minha esposa. Essa é a orientação do sábio. Você tem uma pergunta? Fala com a sua esposa. Eshet Chayil, Ateret Balá, mulher virtuosa, é a coroa do marido. Então, o que ela falar para mim, é isso que eu vou fazer. Então ele foi lá, onde que a esposa estava lá, chorando, sei lá o que mais, junto com o bebezinho, a Bazelik. Ela chorando, ele chorando. E daí ela pensando que ele pirou, né, que ele virou mexigne e que ele foi aprender a ser cocheiro. Quando ela viu o marido se aproximando, e ele deu um sorriso para ela, e ele falou, minha querida esposa, posso te contar um segredo? E ele contou para ela as palavras do Rebbe, do Alter Rebbe. E ele concluiu falando, olha, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei se está certo que depois de 50 anos estudando Torá e rezando, eu vou virar um cocheiro? Mas por outro lado, como que eu não vou cumprir as palavras do Rebbe? E depois de alguns momentos, ele, assim, ficou pensativo. Ele olhou para a esposa dele para ver qual que seria a resposta dela. A esposa vira para o Yosef e fala, se assim o teu Rebbe, seu mestre, falou para você, você não pode esperar nenhum dia, meu marido. Como que você demorou tanto tempo para fazer isso aqui? Amanhã eu vou vender o meu colar de brilhantes e meus 2 casacos costurados com fios de ouro. E eu vou vender isso, eu vou te dar o dinheiro e com esse dinheiro você vai lá, compra um cavalo e uma carroça. E em boa hora, com muito sucesso, você vai começar a trabalhar isso exatamente como que o Rebbe te orientou. Agora que ele ficou mais confuso ainda. Quando ele ouviu a palavra da esposa com tanta sinceridade, com fé pura, quer dizer, por um lado ele estava satisfeito com a fé máxima que ela tinha no tzadik, mas por outro lado, ele não estava conseguindo lidar com a ideia de virar um cocheiro. Eu sou chamado, o apelido dele, ele tinha vários apelidos. Rabbi Yosef Hagaon, Rabbi Yosef o erudito, ou Rabbi Yosef Bal Hasvará, Rabbi Yosef o dono da opinião, né, que ele sempre tinha uma opinião aceita por todos. Todos os eruditos chamavam ele, porque ele sabia todo o Talmud de cor e salteado, todo o Maimônides de cor e salteado, obviamente todas as Mishnayot de cor e salteado, e toda a Hassidut, porque ele era um grande Hassid do Alter Rebbe. E agora, de repente, eu vou ser um cocheiro? E ele começou a chorar e chorar desesperadamente. Depois de uma hora, Rabbi Yosef, ele viu que já estava chegando meia-noite. E ele sempre fazia meia-noite. Então ele foi fazer o Tikkun Chatzot. E ele se preparou para ir na sinagoga meia-noite, para ler o Tikkun Chatzot com o Minyan, como que ele sempre fez. E rezar de manhã, já ficar no embalo a noite toda, e já para rezar no Alot HaShachar, no amanhecer. Ele sempre fazia isso. E meia-noite na sinagoga, ler o Tikkun Chatzot. E de manhãzinha ele já rezava Vatikin, e rezava por 2, 3 horas durante a semana. E no Shabat ele rezava por 4, 5 horas. E depois da Tefilá ele rezava o estudo diário de Gemara, do Talmud e o Maimônides por umas 3 horas, tomava café da manhã, cochilava 1 hora, às 10 da manhã ele dava aula para os seus alunos por umas 4 horas, almoçava, e depois cochilava umas 3 horas, e depois ele dava mais 2 horas de aula para os seus alunos, e depois ele ficava 1 hora estudando Mishnayot, Balpé, Mishnah, de memória, de cor.
fora os outros estudos que eles faziam, e depois de noite ele estudava mais um estudo de Gemara para os seus alunos, e depois fazia Arvit na sinagoga. E no inverno era um pouquinho diferente, só para a gente entender como que era o dia a dia dele, a vida dele. E agora, naquela noite, chega meia-noite, ele com o coração quebrado, assim, para ele uma destruição, que agora na velhice dele ele vai ter que abandonar a yeshiva, abandonar a tenda da Torá, e fora que ele abriu mão de ser rabino daquela cidade, e agora ele vai ter que tirar a roupa de rabino, e vestir roupa lá de cocheiro, e ele tinha parnassá, tinha tudo que ele tinha, que ele precisava, Baruch Hashem. E ele quebrado, chorando. E ele sentiu que o maior sofrimento dele agora eram as palavras da mulher dele. A mulher simples, que falou que ele tinha que obedecer piamente as palavras do mestre, sem nenhuma dúvida. Então isso que mais estava doendo dentro dele. E na verdade, no fundo do coração dele, o que ele estava mais sofrendo? A mulher dele, que não sabe muito de Hassidut, ela simplesmente teve essa fé pura no tzadik, e sem sombra de dúvida, ela foi lá, pegou as joias dela, vendeu tudo, para que ele pudesse realmente cumprir o mais rápido possível a mensagem do Rebbe. Isso, na verdade, causou dentro dele um pensamento muito profundo sobre educação. Eu fui educado no berço de Torá, colo de Torá e temor a Deus com meu pai, Abba Zeli, que era um grande tzadik, e meu pai era um alfaiate, e ele, todas as noites, meu pai sempre fez esse tikkun chatzot, sempre estudou Torá, e ele nunca bateu papo furado, nem durante a semana, não falava besteira, e no Shabbat, ele só falava palavras de Torá, e só falava em hebraico, não falava em russo. Ele jejuava, meu pai, toda segunda e quinta, e Rosh Chodesh, Erev Rosh Chodesh. E ele nunca olhava para fora assim do seu arredor. Ele pegava dinheiro, dava sempre a tzedakah, o macer, o dízimo que ele precisava dar. E a minha mãe também era uma pessoa temente a Deus, dava muita tzedakah, ela ajudava as noivas, ela curava os doentes, dava remédios, e ela cuidava dos filhos e de nós, e que nós seguíssemos o caminho de Torá e de mitzvot. E com tudo isso, me falta a fé em Chachamim, me falta a fé no Rebbe. E minha mulher simples, que foi educada numa casa do seu pai, o Hassid Reb Netanel Sofer, ela tem uma fé máxima no tzadik, sem dúvida nenhuma. Isso que é um verdadeiro Hassid, uma fé total, sem sombra de dúvida na palavra do Rebbe. E ele estava lá pensando, tentando rezar, e ele começou a voltar às lembranças do passado, o que os mestres dele, que eu contei antes, o Rebbe Avraham Zev, tinha contado as conversas que ele teve com o Alter Rebbe, e a impressão que ele teve do Alter Rebbe, e a conversa que ele teve com aquele viajante, que era um discípulo do Baal Shem Tov, e foi a primeira pessoa que demonstrou para ele a fé pura nos tzadikim e nos chachamim. E na verdade tem uma diferença, ele me explicou, entre acreditar nos chachamim e acreditar no tzadik. Uma coisa é um chacham, é um rabino, é um mestre, um sábio. Mas o tzadik da geração é outra coisa. E eu acabei aprendendo com o tempo, vindo no Talmud, como que acreditar no tzadik é algo tão, tão essencial, tão importante para a nossa vida. E agora, me falta essa emuná no Rebbe. Me falta essa emuná nas palavras do Rebbe, e ele estava chorando e não sabia como se acalmar. E durante 2 dias ele estava perdido. A esposa já vendeu as joias e a camisa lá, com os fios de ouro, e já estava com o dinheiro cash na mão dele para ele comprar o cavalo e a carroça. E ele lá perdido, chorando, e daí chegou o Shabat. Ele tentou se concentrar no Shabat, mas não adiantou, ele estava o Shabat inteiro focado nesses pensamentos.
Então a pergunta é, e aqui que é o grande, a grande chave da questão, começou a perfurar no meu pensamento, será que eu estou preocupado com a Torá? Ou será que eu estou preocupado com o meu orgulho? Com a minha pessoa? Com a minha aparência? Imagina, eu sou o grande Hassid, o grande Rabino, e eu vou virar aqui o Zé Mané lá, o cocheiro? Então ele percebeu que na verdade era uma questão de orgulho, e não era uma questão que ele estava preocupado com a Torá. Daí ele se lembrou que o Alter Rebbe, ele tinha um Hassid. Esse Hassid chamava Rebbe Chaim Yoshua, o cocheiro de Velij, da cidade de Velij. Chaim Yoshua, o cocheiro de Velij. E daí veio um raio na cabeça dele e falou, olha, o Alter Rebbe tem esse Hassid. Esse Chaim Yoshua, ele é um cocheiro, e ele conhece todo o Tanakh de cor, todo as Mishnayot e todo o Tanya de cor. Ele sabe todo o Shulchan Aruch, também o Código de Lei, sabe de cor também. Ele tem filhos eruditos na Torá. Seu filho é um rabino em Vitebsk. O seu outro filho naquela outra cidade de Kalisk. E seu genro é o Rosh Yeshiva na cidade de Nevel. E ele estava pensando, e ele começou a se acalmar. E daí ele falou, uau, como que eu não me lembrei antes desse meu colega, esse Hassid, Reb Chaim Yoshua, que era um cocheiro? E ele, será que ele está sofrendo pelo fato que ele não está na Yeshiva e ele é cocheiro? Então talvez ele possa me ajudar. Então talvez dá para sim ser cocheiro e ser um Talmid Chacham, e continuar sendo um bom judeu. Então ele decidiu viajar até esse Chaim Yoshua para se encontrar com ele. Quando acabou o Shabbat, ele falou para a esposa que eu quero ir até Velij para me encontrar com esse meu colega, que ele também é um balagalá, um cocheiro. E eu vou lá aprender com ele como fazer isso, né? Como ser cocheiro e como ser um Talmid Chacham simultaneamente. Domingo de manhã, ele acorda, pegou um dinheirinho, ou pegou o dinheiro que a mulher deu para ele, e ele foi até a cidade de Velij. Quando ele chegou em Velij, o Reb Chaim Yoshua não estava lá, porque ele viajou até a grande feira de Nevel. Ele estava lá umas 2 semanas. Então ele viajou até Nevel para procurar o Reb Chaim Yoshua. Quando ele chegou lá, as pessoas receberam ele com muita honra, o Rabbi Yosef, porque ele era uma pessoa muito famosa, tinha muitos alunos, e ficaram lá, Shabbat, conversando e se deliciando. E daí Reb Chaim Yoshua, o Rabbi Yosef, estava observando esse Chaim Yoshua, o cocheiro, e vendo como que ele reza, e como que ele está bem com os Hassidim, e assim por diante. E ninguém chamava o Chaim Yoshua como Chaim Yoshua, o cocheiro. Ele era chamado Chaim Yoshua, o Hassid, o Chaim Yoshua de Velij, mas não como o cocheiro. Mas eu vou virar o Yosef, o cocheiro, e vou deixar de ser o rabino, né, o grande Gaon, o erudito. No domingo, depois da reza, o Yosef virou para esse Chaim Yoshua, olha, eu vim para cá, para Nevel, eu quero falar com você sobre um assunto muito importante. Vamos num quarto a sós que eu quero conversar com você. E Rabbi Yosef falou para ele, olha, eu casei com aquela moça lá da minha cidade, da cidade de Beshenkovitz, e que esse Chaim Yoshua conhecia a família dela, uma pessoa muito importante, e Baruch Hashem tivemos um filho, e eu dei o nome do meu falecido pai, Abba Zelig. Ok. E minha parnassá hoje, já há tempo, é da minha esposa, que ela tem essa lojinha, e eu consigo estudar a Torá dia e noite sem preocupação, dou aulas, e etc. E agora, por uma razão secreta, eu preciso virar um cocheiro. E eu vim aqui para aprender com você como ser cocheiro. Eu já tenho aqui dinheiro comigo para comprar o cavalo, para comprar a carroça. O Reb Chaim Yoshua se assustou
vendo esse grande Hassid, esse grande amigo, e ele viu assim com os olhos arregalados, ele não acreditou o que ele estava pedindo para ele. Ele ficou tão assustado que ele não sabia falar nada. E ele começou a chorar, tipo, olhando para ele como você está mexendo, você pirou, né? Você perdeu a cabeça, como que você quer virar cocheiro? E daí ele se acalmou um pouquinho, falou, imagina que você pirou, bateu a cabeça, sei lá o que mais, você está 40 anos usando Torá, você vai virar agora cocheiro? E Rabi Yosef começou a chorar, e os dois chorando juntos. E daí Rabi Yosef se levanta, que assim um Hassid fazia, quando ele ia falar uma palavra do Rebbe, ele se levantou, e ele falou, assim, o Alter Rebbe me falou, 10 anos atrás, que eu iria casar com essa mulher, ia ter um filho, e depois eu precisaria virar um balagalá, um cocheiro. Quando Reb Chaim Yoshua ouviu que isso daqui, na verdade, é a orientação do Rebbe, ele falou, o que a gente está chorando? Você tem que ficar besimcha gedolá, com uma grande alegria para cumprir a mitzvah do Rebbe. O Rebbe falou, você tem que virar cocheiro, então isso tem que fazer. Vem comigo, vamos, vou te mostrar como montar um cavalo, como fazer a carroça, como dirigir, etc. E hoje ainda eu vou ensinar para você, junto com o meu ajudante, para como montar o cavalo, e etc. E daí ele ficou meio assustado, Rabi Yosef, e ele falou, talvez não precisa fazer exatamente o que o Rebbe me falou, eu posso pegar esse jovem ajudante para ser o meu ajudante, para ser o meu assistente, eu não preciso sujar minhas mãos. Então Chaim Yoshua virou para ele e falou, não. Se o Rebbe falou para você virar cocheiro, você tem que virar cocheiro do começo ao fim. E isso com certeza é pelo bem da tua alma, e é melhor você ser cocheiro do que ser rabino. Porque isso aqui é pelo bem da tua alma que o Rebbe orientou que você virasse um cocheiro. E ele falou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e ele concordou. O Rabi Yosef falou, olha, realmente o meu amor próprio, meu ego, meu orgulho, me cegou e não permitia que eu pudesse seguir a orientação do Rebbe. Ok, let's go. E daí ele ensinou para ele, e com o tempo ele aprendeu a ser cocheiro, e em vez de ser chamado como Rabi Yosef Baal HaSvará, o dono do palpite, ou o erudito, ele virou agora sendo chamado em toda a Galileia como Yosef Baal HaGalá, ou Yosef o cocheiro. E depois de algumas semanas ele já sabia o trabalho dele, ele começou a fazer viagens de Beshenkovitz para outras cidades ao redor, e assim que ele fazia, mas ele tinha uma regra, não tenho pressa, eu viajo não mais do que 50 por hora, né? Ele viajava devagar, de noite ele dormia no hotel, estudava a Torá, e quando ele chegava na cidade maior, ele ficava lá o dia inteiro estudando Torá, e depois ele fazia mais viagens. E assim ele fez durante mais do que 1 ano, até que ele se acostumou com a situação nova. 24 de Tevet, do ano 5.573, quase 207 anos atrás, o Alter Rebbe ele faleceu. E o seu filho, o Mittel Rebbe, o segundo Rebbe, ele virou o novo Rebbe, e os Hassidim começaram a seguir o Mittel Rebbe, e teve toda uma discussão, e no final, o Rebbe, ele decidiu ir mudar para a Rússia Branca, até que ele se estabeleceu na cidade de Lubavitch. Foi ali que começou o movimento Chabad, que era chamado Chabad, se estabeleceu na cidade de Lubavitch, porque o Mittel Rebbe, o segundo Rebbe, ele foi morar numa cidadezinha que é um shtetl pequenininho de algumas ruas, que existe até hoje, as pessoas vão visitar. Na cidade de Lubavitch, ali ele mudou na data de Chai Elul, que é exatamente a data do nascimento do Baal Shem Tov e do Alter Rebbe, né? O conde daquela redondeza, que Lubavitch era uma das suas cidades, ele sabendo que o grande tzadik, o grande mestre, estava chegando para morar naquele vilarejo que não era nada, ele mandou toras e toras de madeira para construir a casa para o Rebbe e para sua família. E os Hassidim começaram
a se aproximar do Rebbe e mandar dinheiro para o Rebbe para fortalecer os caminhos e todos os visitantes que vinham para o Rebbe e assim por diante. E esse Rebbe Yosef, o cocheiro, ele queria muito ir para Lubavitch para ver o Rebbe, mas por várias razões ele não conseguiu viajar até o Rebbe. E assim passou o tempo, e ele de novo estava programando no inverno para ir para Lubavitch, mas passou o inverno e ele não conseguiu ir até o Rebbe. Passou o tempo, entre Pesach e Shavuot, ele estava viajando para uma cidadezinha, em direção a Sananá, uma cidade lá. Ele parou no hotel no meio da viagem. Então, o conde daquela cidade de Bat Haikov, ele veio para a estalagem, e as pessoas, quando souberam que o conde estava naquela estalagem do judeu, vieram se encontrar com ele, junto o padre local e vários dignitários vieram para aquela estalagem. O conde não conseguia recusar o convite dos ricões da cidade, do padre local. Ele foi então dormir lá na casa dessas pessoas e não ficou mais na estalagem do judeu. Mas um dos que estavam viajando junto com esse conde era um judeu que ele era, na verdade, o assistente desse grande conde. E ele precisava viajar para essa cidade de Sananá. E o Yosef estava lá, debaixo de uma árvore, estudando Torá. E quando ele acabou de estudar Torá, ele entrou na estalagem. E o dono da estalagem, que era o judeu, apresentou o cocheiro, o Rabbi Yosef, para esse judeu. Falou: olha, vocês dois estão indo para Sananá, será que você não pode levar esse homem para Sananá? Até agora ele não era judeu, não se aparentava ser um judeu. Tá bom, falou Rabbi Yosef, tá bom, amanhã de manhã, vamos juntos para lá, eu te levo para lá. Óbvio, é meu trabalho, eu sou cocheiro. Falou: que horas? Perguntou o homem. Falou: depois da minha tefilá, depois da minha reza. Falou: que horas que você vai? Você pode me falar exatamente que horas que é isso? Assim, desprezando o Rabbi Yosef. Falou: olha, eu preciso rezar. Falou: mas quanto tempo demora? Você vai acordar de manhã, você vai tomar um banho desculpa, eu vou acordar de manhã, falou esse homem. Eu preciso saber quanto tempo preciso para me acordar, tomar um banho, comer uma coisinha e ir embora. E Rabbi Yosef falou para ele: e rezar? Você não vai rezar de manhã? Falou: tefilá, eu deixo para vocês. Reza, eu deixo para vocês. Eu não preciso de reza. E daí Rabbi Yosef, assim, com os olhos arregalados, ele falou: como assim? Ele era um judeu, né? Falou: como assim um judeu fala que não precisa rezar de manhã? E rezar de manhã, fora a obrigação da reza, que é um preceito da Torá, você tem que colocar tefilim. E tem uma opinião que diz que são duas mitzvot do tefilim, o tefilim da mão e o tefilim da cabeça. E como pode ser que um judeu não vai colocar tefilim? E o cara não respondeu nada. E daí ele falou: não me enche, vai. Ele virou pro estalajadeiro, ele falou: olha, quando que o cara tiver para sair, você me acorda para eu me preparar para a viagem, tá bom? E o estalajadeiro falou: olha, antes das 10 da manhã você não sai daqui, tá bom? Eu conheço esse homem, ele vai ficar rezando horas e horas, como falando, e quando ele quiser, você vai sair. Se você quiser, eu consigo um outro cocheiro aqui local, que ele pode pegar você 5 da manhã e sair para a viagem. Falou: fechado, por favor, pode contratar um cocheiro local para mim. Ok. Ele foi para o quarto e foi dormir. Rabbi Yosef jantou e foi para o quarto, foi dormir. E depois de um tempinho, ele acorda, que horas? Meia-noite, para fazer o Tikkun Chatzot. E daí, ele começa a fazer o Tikkun Chatzot e começa a chorar, e falar em voz alta, e rezar em voz alta, e chorar em voz alta. E o homem estava lá dormindo, ele acordou assustado, ele abriu os olhos, ele viu pela porta, pela janela, sei lá, ele viu que o cocheiro estava sentado no chão, lendo um livro com uma luzinha de uma velhinha, e estava chorando. E a voz desse cocheiro entrou no coração desse viajante, e ele lembrou
da sua infância. Ele lembrou da sua juventude. Lembrou da educação que ele teve na casa dos seus pais e com seus professores. E que ele era casado com uma mulher judia. E que ele tinha filhos com ela. E tantos anos que eu já abandonei minha mulher, meus filhos, meus pais e toda a educação judaica. E ele foi atrás dos desejos do coração. Ele acabou casando com uma não judia. E teve 2 filhos e uma filha. E o mais velho e a sua irmã já tinham falecido quando jovens, crianças. E ele começou a chorar e sofrer, lembrando de todo o seu passado, de toda a sua história. E Rabi Yosef estava lá lendo o Tikkun Chatzot. E de manhã, já emendou de manhã, já fez as Birkot HaShachar, as bênçãos matinais, com grande empolgação. Ele foi até o rio fazer mikve. E quando ele volta para casa, ele colocou o talit, colocou o tefilim e rezou com muita dveikut, com muita êxtase. E na hora da reza, Rabi Yosef caiu a ficha e ele lembrou novamente da yechidut, da audiência particular que ele teve com o Rebbe, com o Alter Rebbe, tantos anos atrás. E ele viu, na imaginação dele, o Rebbe, e ouviu as palavras do Rebbe, e o Rebbe falou para ele: pelo bem da tua alma, é melhor que você vire um cocheiro do que ser um rabino. E ele começou a lembrar de como que ele era um grande rabino, um grande mestre, com todos os seus alunos, e agora ele é o quê? Um balagalá, um cocheiro. E ele chorou, 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 chorou. E a voz do cocheiro chorando despertou nesse viajante a lembrança, a memória dele do passado. Seu pai também rezava com muita emoção e com muita empolgação. E assim ele escutou várias vezes do pai dele que o seu mestre, o Tzadik Reb Shlomo, também fazia dessa forma. E ele pensou, talvez esse cocheiro, esse balagalá, ele também segue algum tzadik, então por isso que ele tem reza dessa forma, como que meu pai fazia. E meu pai era um grande tzadik. Meu pai, todo mundo concordava com ele, com os vereditos dele. Meu pai chamava Reb Tzvi Nagar. Ele era uma pessoa muito famosa na Galileia. Era um grande erudito, era um Hassid também. E o pai dele nunca aceitou um trabalho de rabino. Ele era uma pessoa simples, não queria rabinato. E esse homem, que na verdade chamava Shlomo Leib, tá? Esse judeu afastado, ele chamava Shlomo Leib. E ele começou a lembrar toda a infância dele e a juventude dele, e como o que levou ele a abandonar os caminhos, a educação que ele teve em casa, a educação judaica, o caminho judaico dos Hassidim, etc. O que aconteceu? Ele tinha um amigo que tinha muitos dons, que chamava Avraham Dov, um grande erudito, uma pessoa temente a Deus, mas de repente ele mudou de linha, ele foi atrás dos Maskilim. Maskilim eram os tipos reformistas. Eles eram judeus, eram chamados iluminismo. Os Maskilim, que eles começaram a pegar o judaísmo e transformar o judaísmo em algo mais moderno, queriam que as pessoas fossem para a faculdade e que não fossem tão religiosos. E no fundo, era para abandonar os judeus do judaísmo, da Torá e das mitzvot. E muita gente boa, muitos grandes eruditos de Torá, eles foram atrás dessa linha nova. E entre ele, esse Shlomo Leib acabou também indo atrás desse seu amigo Avraham Dov. Então foi isso, na verdade, que isso me puxou fora dos caminhos de Torá e de mitzvot dos meus pais, e eu esperei que meu pai falecesse, e daí eu abandonei minha mãe, minha mulher e meus filhos, meus bebês, deixei todo mundo abandonado, e eu fui atrás dos desejos do meu coração e abandonei toda a Torá e mitzvot.
E daí eu acabei me encontrando com esse conde, e ele me convidou para ser o administrador dos seus bens, e ali eu acabei largando todo o judaísmo, e acabei casando com uma mulher não judia, e acabei tendo filhos com ela. E ele estava pensando e refletindo tudo isso nessa noite toda, e de repente, alguém bate na porta. Quem bateu na porta? O dono da estalagem. Era 4 da manhã. Ele falou, daqui 1 hora eu consegui um cocheiro para te levar lá para sua cidadezinha que você quer ir. Em vez de sair às 10 da manhã lá com o ortodoxo. Então, por favor, você pode se preparar, comer um café da manhã. E que você já pode sair para essa viagem. Shlomo Leib estava todo quebrado, chorando. Ele falou, muito obrigado pelo seu esforço, mas eu pensei melhor e eu acho que eu quero ir mais tarde. Eu quero viajar com aquele outro homem, com outro cocheiro que está aqui na estalagem. Ele deu para ele uma moeda de prata para dar para o cocheiro, como pagar, porque ele se esforçou à toa para vir até lá. Eu não quero beber nada, não quero comer nada. E trancou a porta porque ele estava no meio de chorar. E ele voltou para o seu quarto, ouvindo a reza calorosa do Yosef, o cocheiro. E daí ele começou a lembrar de todo o seu passado. Ele lembrou da sua mulher judia, dos seus filhos. Será que eles estão vivos? Não estão vivos? Será que eles têm comida? Não têm comida? Tem parnassá? Não tem parnassá? E quanto sofrimento que eles têm, quanta vergonha que eles têm, tudo que eles passaram e tudo que eu passei até hoje. Quão maravilhosa e correta era minha mulher, pessoa digna, de bons comportamentos, de boas midot, boas atitudes. E como que meu sogro, o estudioso, me respeitava, me amava. E até minha sogra, uma pessoa tão digna, pessoa tão boa. Amaldiçoado é o dia, ele pensou, que eu me encontrei com aquele meu colega Avraham Dov, que me levou para o mau caminho, que me levou para o caminho dos masquilim, dos iluministas. Passou 1, 2, 3 horas e o Rabbi Yosef ainda está rezando, com muita empolgação e fervor, e a voz dele perfurando o coração desse homem, Shlomo Leib. E ele estava assim, perdido, girando do quarto de um lado para o outro, sem saber o que fazer. E daí a reza dele no Ahavat Olam, antes do Shema Israel, e ele falando o Shema Israel com tanto calor, e o Shlomo Leib escutando o Shema Israel do homem, ele começou a chorar, e fazendo chuva total e absoluta. E daí ele fala, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou voltar para a Torá? E ele jurou que a partir de hoje eu vou fazer uma chuva perfeita, e eu vou voltar para minha esposa judia, para meus filhos, para minha religião, e voltar para Hashem. E ele foi então, ele saiu do quarto, e ele foi até o estalajadeiro, ele pediu emprestado para ele o talit e o tefilim, e ele voltou para o quarto, e rezou com choro durante um bom tempo. Enquanto isso, Rabbi Yosef, ele acabou de rezar, e ele foi fazer os estudos diários, e daí ele estava se preparando para ir para a viagem. Ele viu que o homem lá estava fechado no quarto. E quando ele escutou que do estalajadeiro, que ele tinha pego emprestado o talit, o tefilim, ele falou, tá bom, deixa esperar ele acabar de rezar. O Rabbi Yosef estava aqui numa viagem, né? Ele estava fazendo ele era um transportador, né? E estava levando mercadoria de Shenkovitz para Sananá. Então ele não estava com pressa, falou, tá bom, deixa eu esperar um pouquinho mais para o homem. Passou mais 1 hora, e o homem lá, o Shlomo Leib, chamou o estalajadeiro, e falou, estou sentindo muito mal e eu não consigo viajar. Mas eu quero muito viajar com aquele judeu, então por favor, implore para ele ficar um pouquinho mais aqui, até que eu sinta melhor, e daí eu vou pagar para ele pelo atraso e pela comida que ele vai pagar aqui na estalagem. Tá bom, Rabbi Yosef concordou e aceitou ficar mais um pouco. De noite, ele ficou mais doente. E ficou com uma febre muito alta. E a noite toda, ele estava delirando,
falando besteira, falando nome de amigos do passado, de mulheres e de pessoas, judeus e não judeus, falando bem, falando mal, xingando, e a noite inteira falando essas besteiras e praticamente não dormiu a noite toda. De manhã, passou um outro cocheiro judeu e daí ele deu para ele, na verdade, o Yosef deu para ele a mercadoria para que ele levasse para outra cidade, para que ele pudesse ficar mais um tempo naquela estalagem. Na manhã seguinte, quando Shlomo Leib ele acordou, ele chamou o cocheiro, né, o Rabi Yosef. Quando ele entrou, ele falou: senta, eu quero conversar com você, eu quero contar a minha história do começo ao fim. Ele contou para ele desde o começo que ele estava na Yeshiva, que ele participava, e que ele era religioso, e seus pais, e a família, e a mulher judia, e os filhos. E como que ele se afastou do judaísmo, e como que ele foi tão longe. E ontem eu decidi fazer tchuvá total. Aconteça o que aconteça, eu vou voltar para minha mulher e para os meus filhos. E ele começou a chorar, e chorar, e chorar, estremecendo assim, tremendo o corpo todo. Rabi Yosef, quando ouviu essa história toda, essa confissão, ele ficou assustado, e ele viu como o homem estava tão emocionado, falando sinceramente a sua história. Ele teve muita pena sobre ele, e começou a acalmar ele, e falou palavras de consolo. E Rabi Shlomo Leib se emocionou com as palavras de consolo do Rabi Yosef e chorou. Ele falou: olha, um pecador como eu não tem cura, só a morte, e só grandes sofrimentos que vão realmente perdoar todos os meus pecados que eu fiz a minha vida toda. E eu aceito todas essas penitências, sofrimentos, para que eu possa realmente me purificar de tudo isso. Eu quero voltar para minha mulher judia e abandonar tudo que eu tinha de antes. E ele pediu para ele o talit utfilim mais uma vez, para rezar. E ele colocou o talit, e ele estava tão fraco que ele não conseguia colocar. E depois da tefilá, aumentou a febre dele. E ele chorou, e estava delirando, falando besteira. E daí ele viu que, Rabi Yosef viu que ele estava realmente fazendo uma tchuvá, e assim, que nem um sonho, né? Falando, delirando tudo que estava na cabeça dele. Daí passou um médico naquela estalagem, que estava de viagem, Rabbi Yitzchak Zelig, de Polotsk, e ele deu para ele tirou sangue, que isso aqui é uma forma de curar doença até hoje, né? Ele tirou um pouquinho de sangue e deu para ele alguns remédios, e ele continuou a viagem. E Rabi Yosef, que escutou todo o segredo, toda a história do homem, e falou: não posso abandonar ele aqui sozinho, porque o que vai acontecer com ele? Ninguém sabe da história dele, e eu quero ajudar ele, continuar a chuvar dele e voltar para a família. E o que vai acontecer? Talvez ele vai morrer e ninguém vai saber do segredo, ninguém vai saber o que vai acontecer com ele. Então tem a obrigação aqui de ficar aqui para ajudar o homem. Estamos já quase no final da história, tá bom? Os remédios desse médico Reb Zelig não ajudaram muito. E assim ele ficou mais doente, com uma febre maior e maior. E até que o conde ficou sabendo da doença dele, e ele mandou o médico particular para viajar com urgência lá para aquele hotelzinho, para conseguir curar o homem. E daí ele mandou trazer os maiores profissionais médicos de Vitebsk para que fossem até lá para curar o homem. Ele viu que ele estava realmente muito doente, ele estava com uma infecção no cérebro, e falou: olha, não tenho o que fazer com ele, realmente eu não tenho como assumir esse caso, e que está na mão de Deus. Ele mandou um outro médico. Rabi Yosef, quando viu a situação tão grave, ele decidiu jejuar 24 horas, dia e noite até o Shabat, por 3 dias.
Não, 2 dias direto. E ficou rezando Teilim por ele durante 48 horas. Não, 3 dias direto, desculpa. 3 dias direto jejuando pela cura do Rebbe Shlomo Leib. No terceiro dia, veio um outro médico e falou para ele: olha, sua mulher vai vir aqui te visitar. A mulher não judia vai vir te visitar, só para acalmar a cabeça dele. E quando ele escutou isso, ele ficou mais preocupado ainda. Ele ficou mais desesperado. E daí ele ficou mais doente, mais doente, mais doente. E daí o Rabi Yosef estava lá jejuando e rezando o Teilim e não sabia o que estava acontecendo lá com o doente. E daí ele se aproximou e estava lá o médico local, o médico do conde, que veio para o homem e falou: olha, já era, ele já vai morrer daqui a pouquinho. Então Rabi Yosef falou: deixa eu entrar lá para fazer o Shema Israel com ele, para as últimas palavras antes dele falecer. Falou: meu, não vai adiantar nada, mas se você quer ir, pode entrar. E Rabi Yosef, ele entrou no quarto, trancou a porta e começou a falar com ele. E daí ele acordou e começou a melhorar. E olhou para ele com olhares assim arregalados, sentou na cama e ele falou: ainda dá tempo para colocar tefilim? E ele melhorou, colocou o tefilim. E de noite, quando o médico voltou do seu passeio, ele não acreditou ver o homem, o doente, sentado na cama, conversando, comendo, e estava cheio de judeus ao redor dele. E ele ficou realmente assustado, não entendeu o que aconteceu. Ele pegou a pressão dele, pegou o batimento, viu a febre, e falou: olha, daqui 2, 3 dias já está ótimo, já pode continuar a sua viagem. Ok, então ele estava totalmente curado. E daí o Rabi Yosef, ele decidiu voltar para casa. Mas ele falou: mas como que eu posso ajudar ele para ele viajar para a cidade dele, para ir para a mulher judia e voltar para os filhos? Então o Rabi Yosef decidiu ficar com ele e ficou mais alguns dias lá. No Shabat, veio uma carruagem montada com cavalos lá do conde, ordenando para que ele fosse, na verdade, para que ele fosse para médicos maiores, médicos mais profissionais de Vitebsk. E Rabi Yosef falou: desculpa, para Vitebsk eu não vou, eu vou voltar para minha casa em Shekenovitz. E então o Shlomo Leib, ele decidiu viajar até Vitebsk. Quando Rabi Yosef voltou para casa, ele viu que vários Hassidim estavam se preparando para ir para Shavuot para visitar o Rebbe, que ele tanto queria ter conhecido. Ele não conheceu até agora em Lubavitch, e ele foi visitar o Rebbe em Lubavitch. Eram 40 judeus, 40 Hassidim de Shekenovitz, indo até Lubavitch. Eles estavam indo a pé e passaram por outras cidades, e mais dezenas de pessoas se juntaram para irem até o Rebbe, até que tinha mais de 200 Hassidim indo para o Rebbe, para Lubavitch. Imagina só, 200 Hassidim andando até Lubavitch para se encontrar com o Rebbe, para estar lá em Shavuot. Passou um tempo, e Rabi Yosef se encontra com quem? Rabi Yosef, ele se reencontra com o que estava doente, Rebbe Shlomo Leib, andando pelas ruas de Lubavitch, com os jovens Hassidim. Ele me reconheceu, ele virou para mim e ele contou tudo o que aconteceu. Ele falou que o ministro de Vitebsk queria que eu fosse para um outro lugar, e eu não estava passando bem. Então o conde, na verdade, ele me orientou, falou: sabe o que? Pega umas férias, vai conhecer um grande mestre aqui perto, na cidade de Lubavitch, e faça o que ele te orientar. E foi exatamente o que ele fez. O Rebbe Shlomo Leib, ele foi até o Rebbe, o segundo Rebbe, e ele deu para ele um tikkun, um conserto para a vida dele. E ele virou um grande Baal Teshuvah, um Baal Teshuvah total e absoluto. Ele falou para ele abandonar o trabalho lá com o conde e com todos os conhecidos, e para que ele voltasse para a família judia e continuasse como um bom judeu, como um bom Hassid.
2 meses, o Yosef ficou lá em Lubavitch. E daí ele entrou numa audiência com o Rebbe, com o segundo Rebbe. E daí ele falou, agora, a partir de agora, você tem que deixar de ser cocheiro e você tem que assumir o lugar do falecido rabino da cidade, da sua cidade, e você vai virar o rabino da sua cidade. E ele falou o seguinte, o meu pai, Der Tate, o Alter Rebbe, ele apareceu para mim, e ele falou, Yosef de Shekenovitch, o cocheiro, ele fez a intenção que eu tinha com ele. Ele fez a kavaná, a intenção, a shlechut, que ele precisava fazer, e agora ele já acabou a sua missão de ser um cocheiro. Então o Rebbe falou o seguinte, o Rebbe fez uma bondade para você, para que você deixasse de ser um mestre, um professor, um Talmid Chacham, e virasse um cocheiro. E agora eu estou fazendo uma bondade para você deixar de ser cocheiro e ser um mashpia e ser um grande rabino orientador. Agora você tem que virar um mashpia e o orientador para os jovens Hassidim lá na rua da feira da sua cidade de Shekenovitz. Então quando meu pai, o Yosef, na verdade o Abazeli conclui a história falando a história do seu pai, ele contou essa história inteira para o Rebbe anterior. Quando ele voltou de Lubavitch para Shekenovitz, ele vendeu o cavalo, vendeu a carroça, ele deixou de ser balagalá, deixou de ser um cocheiro, ele virou um mashpia dos Hassidim, um orientador, um rabino, e até os últimos dias da sua vida, ele ia sempre a pé de Shekenovitz até Lubavitch, que era bem longe. E quando ele estava bem velhinho, e ele não conseguia mais viajar, ele recusou de ir de carroça até Lubavitch. Ele falou, para Jerusalém você vai a pé. Para o Rebbe, que é Jerusalém, você vai a pé, você não vai de carroça. E quando os Hassidim da cidade dele chegavam em Lubavitch, o Rebbe perguntava para ele como que vai o velho rabino, o velho mashpia, Rabbi Yosef mashpia. E essa que é a história do nosso amigo Rabbi Yosef. Inspirado nele, que o Rebbe, o segundo Rebbe, escreveu esse discurso que vamos começar agora, Pokeach Hivrim, que abre os olhos dos cegos.